boa noite. Aqui estou eu com o meu convidado dessa sexta-feira. Conversa hoje é política como de hábito. O meu convidado é o vereador comunista de carteirinha, Nilton Bobato, jovem professor de português, está no segundo mandato na Câmara Municipal e está há 23 anos no mesmo partido. Logo, não é leviano. Muito obrigado por ter vindo falar conosco, Nilton. Eu que agradeço, Lucas, é um prazer estar aqui e que bom que tem esses espaços democráticos para podermos falar do que pensamos. Muito bem. Vamos para quem está nos assistindo. O senhor está no segundo mandato, está há 23 anos filiado ao PCdoB da Fronteira, é professor de português licenciado e faz uma oposição à atual administração, correto? Corretíssimo. Muito bem. Muito bem. Quantos anos o senhor tem? 48 anos. Está novo. Novo. E essa oposição que o senhor faz ali na Câmara, eu sempre digo que toda oposição é salutar. Porque se não tivesse oposição, ficava difícil, né? Faz parte do jogo democrático. Exato. Eu penso assim, eu perdi a eleição passada. A eleição de 2012, a eleição de prefeito. Eu fui eleito vereador, mas o meu candidato a prefeito perdeu a eleição. Então, o papel de quem perdeu a eleição é fiscalizar quem ganhou a eleição. Esse eu acho que é o jogo democrático. Isso tem que ser encarado com naturalidade. Não tem que ser encarado como uma ofensa, que você vai fazer oposição porque você quer derrubar o governo. Você vai fazer oposição porque é o papel da democracia, porque já imaginou uma democracia sem ter ninguém que dissesse o contrário, que fizesse o trabalho de fiscalizar, de cumprir o papel que tem que cumprir o Poder Legislativo? Acho que esse é o nosso papel e eu entendo que é democrático. E o senhor faz muito bem lá na Câmara, a gente nota. O senhor agora está recém-ingressado num grupo dos quais faz parte o senhor, do PCdoB, o Gessane da Silva, do PP, Partido Progressista, e o Luiz Queiroga, do DEM, que esteve aqui conversando comigo recentemente. Esses três partidos, vocês uniram-se. O que pretendem? Nós pretendemos duas coisas. Primeiro, unificar nosso trabalho na Câmara de Vereadores, aí se junta também a vereadora Anice. Apesar do PT não estar formalmente no grupo, mas a vereadora trabalha conosco no grupo. Então, unificar o nosso trabalho na Câmara, pautar o trabalho a partir de uma visão de bancada, que é uma novidade também nessa Câmara de Vereadores, do trabalho como bancada. O segundo é discutir um projeto para a cidade, discutir um projeto para o futuro de Foz do Iguaçu. Não só um plano de governo, mas o que nós queremos fazer para a cidade que envolva, desde a questão política, um projeto a longo prazo. Nós falamos que a cidade precisa resolver essa questão de representatividade federal, nós queremos que esse grupo discuta isso e apresente um plano político e administrativo para Foz do Iguaçu. Muito bem. O senhor, na última eleição, saiu, no primeiro momento, começou-se a falar no seu nome para disputar o Senado Federal. Exato. Não foi isso? Isso. Uhum. E num determinado momento mudou-se. O senhor acabou disputando uma candidatura a deputado federal pelo seu partido. Uhum. O senhor concorreu, fez quantos votos? 20.680 votos. Não foi ruim. Não, foi bom. Foi 20 bom. mil Uhum. é um número interessante para um município como Foz do Iguaçu. E nas condições financeiras, e como você mesmo disse, foi um projeto político feito em cima da hora, então foi um projeto político feito em cima da hora, acho que foi 20 mil pessoas que votaram no Exatamente. senhor. Isso não é ruim. E votos extremamente conscientes, extremamente sabedores do que estavam fazendo. O senhor tem quantos filiados no seu partido em Foz? Cerca de 500 e poucos filiados. Não é ruim também. Também não. Tem muito jovem. O partido milita muito na juventude. Agora eu vou fazer aquela perguntinha crucial. Doutor. O comunismo no mundo todo acabou. A União Soviética desmontou, o muro lá da Alemanha caiu. Pouquíssimos países hoje, um ou dois ou três, têm o comunismo como a sua doutrina. A própria China, o gigante chinês asiático, o primeiro-ministro da China agora falou recentemente para a população: enriquecei-vos. Como é que é essa história que o comunismo está em desuso, não é verdade? E o senhor aqui segurando aí. Não sou eu. Ou você tem o meu partido, nós temos um pensamento. Nós acreditamos numa sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. Aquela que já falava Marx. E mais ou menos aquela sociedade, claro, atualizada com os seus tempos. O que aconteceu foi que algumas experiências não deram certo. E o mundo é cíclico, a história é cíclica, e nós trabalhamos com esse princípio histórico. E fundamentalmente porque nós acreditamos nessa sociedade, na construção de uma sociedade mais humana, mais justa, sem exploração do homem. E o comunismo faz isso? A proposta comunista
defende isso, defende um estado onde as pessoas sejam donas dos seus próprios desejos, onde não haja desigualdade, fundamentalmente exploração pela exploração. Para se chegar a isso é preciso se tramitar muito, é preciso se avançar muito o pensamento, inclusive da sociedade. Os projetos que não deram certo, cito como exemplo a União Soviética e outros, são projetos que estavam na sua fase inicial e não avançaram. E hoje se pretende se construir um discurso mundial, e a grande mídia faz isso com muita frequência, de que não há outro pensamento. Qualquer pensamento que não seja o atual, do pensamento do liberalismo, voltado para esse capitalismo selvagem que nós vivemos hoje, ele é taxado como um pensamento ultrapassado, e não é. Você defender a sociedade como uma sociedade justa jamais vai ser ultrapassado. Falou o filósofo. Muito bem, doutor Nilton Bobato. Vamos voltar para cá, para o município, aproveitar, otimizar o nosso tempo, que eu quero saber muito do senhor. Esse grupo que o senhor acabou de falar, que a Anice também, de uma certa forma, participa ali na Câmara, vocês pretendem lançar um nome do grupo para concorrer às eleições? Nós vamos discutir um projeto, como eu disse, um projeto político, um projeto administrativo. É claro que o projeto político pressupõe ter uma candidatura a prefeito. E quem é o nome? Não, nós não temos um nome. Nós vamos discutir um projeto e a partir desse projeto nós vamos chegar a um nome. Pode ser alguns dos nomes já colocados aí, com certeza é um nome que não faz parte do atual governo. Tá. O senhor é muito ligado ao ex-prefeito Paulo McDonald. O senhor foi aliado de primeira hora do Paulo, junto com Chico Brasileiro. E ficaram 8 anos aí no governo. Que legado o senhor diria que o Paulo deixou nesses 8 anos? Fundamentalmente, assim, que é inegável a questão da educação, do avanço da educação do município, os avanços que foram medidos na saúde, que foram comprovadamente efetivados na área de saúde pública. E além de vários outros projetos, por exemplo, se você pegar as academias a céu aberto, projetos saudáveis que foram se construídos na cidade, e fundamentalmente um projeto administrativo que se diminuiu muito, por exemplo, esse debate sobre corrupção no município. Se implantou no município propostas como pregões eletrônicos que não existiam, sabe, sistemas de licitação que funcionavam muito melhor e tinham muito mais transparência. Eu acho que esse é o principal legado de um governo que pensava fundamentalmente na cidade, era feito por pessoas da cidade, pessoas preocupadas com a cidade. O senhor tem conversado com o ex-prefeito? Converso com uma certa frequência. Ele tem pretensão de, se puder, de colocar o nome dele? O nome do ex-prefeito Paulo é sempre um nome forte colocado, ainda mais... Ele tem pretensão, o vereador? Olha, eu imagino que tenha. Falou para o senhor? Imagino que tenha, sim. Imagino que ele... Se ele pudesse ser candidato, ele sairá? Sim, eu acho que ele é candidato. Eu acho que ele é candidato. E a tendência é vocês apoiarem? Não, essa é uma discussão que nós vamos fazer com ele, nós vamos fazer com o grupo. É muito cedo hoje para se falar em candidaturas, em projetos. Eu acho que nesse momento nós temos que discutir um projeto para a cidade. Qualquer candidatura que for colocada hoje, só vamos colocá-la para ela ser queimada, para ser... Quando o senhor fala muito nesse negócio de discutir um projeto para a cidade, né? Eu tenho observado, o senhor fala muito, o senhor tem o hábito de usar muito a tribuna, o que é salutar. Eu conheço vereadores aí que estão há alguns anos lá, que fica quietinho, olhando para um lado e para o outro, tentando entender o que está se passando. Parlamento significa parlar. O senhor vira e mexe, e tem uns arranca-rabo lá com o senhor, entre o senhor, o Vitorazzi e tal. Normal. Isso é da democracia. Não acho que isso seja ruim, eu acho que isso é salutar. Claro que você tem que ter os níveis adequados, às vezes eu acho que esses debates se passam um pouco do nível adequado, mas tudo bem. O senhor é a favor ou contra... Estamos falando novamente, volta a carga, vira e mexe, a questão de aumentar os vereadores. Nós estamos discutindo na Câmara um projeto de consenso que pressupõe aumentar a representatividade e, ao mesmo tempo, reduzir custos na Câmara. Essa é a minha defesa. Eu sempre fui contra o aumento do número de vereadores, porque você precisa primeiro discutir o tamanho da Câmara de Vereadores. Isso. O que nós queremos, qual a Câmara de Vereadores que nós queremos. Porque quando o presidente Budel assumiu a primeira gestão dele como presidente da Câmara, se criou muitos cargos comissionados na Câmara que até então não precisavam e passaram a ser necessários. Então nós fechamos uma conversa fundamental na Câmara de Vereadores, assim, se reduz todos esses cargos e aí se propõe o aumento do número de vereadores. Sem aumentar gastos e, pelo contrário, reduzindo gastos. Ô, vereador, o senhor acabou de tocar num assunto mágico. Isso
no popular significa cortar na própria carne. Exatamente, essa é a ideia. Os órgãos corporativistas, porque ali também é uma Sim. corporação, aquilo ali. Ninguém gosta de cortar na própria Claro. carne, porque dói. Uhum. Ai, cortar aqui não pode. E essa questão é bem como o senhor colocou. Aumento de vereadores pressupõe aumento de custos, porque não tem mágica. Se tem mais vereadores, precisa ter mais gabinete, mais assessores, mais conta de telefone, de água e vai por aí afora. O senhor faz parte de quantas comissões de investigação, CPIs, na Câmara atualmente? 2 CPIs, 2 comissões especiais. Vamos falar, vamos chamá-las todas de CPI. Pode ser. Porque fica confuso, CI, CE, CI. 4. Vamos enumerá-las. Uma delas, a primeira, o que investiga? A CPI das finanças da Prefeitura, que investiga dívidas que a Prefeitura não pagou. Segunda. Segunda, que investiga a irregularidade na venda de lotes do Foz Habita. Muito interessante isso. Terceira. Terceira, que investiga as obras paradas no município, tanto da União, como do governo municipal, como do governo estadual. E a quarta? A quarta, que trata dessa questão da cota de $300 e da regulamentação dos free shops no Foz do Iguaçu. Eu acho uma discussão estéril. Foz do Iguaçu não pode mais ficar a reboque de cota. Mas isso é assunto para a sequência. Esse é um debate só de um programa inteiro. Não, porque exatamente, chegou o rapaz ali, já me sinalizou, vamos para o intervalo. Estou de volta aqui hoje, conversando com o vereador Nilton Bobato, comunista do PCdoB, que, ao que várias pessoas pensam que o senhor é o presidente do partido Unifoz e não é. Não sou. O presidente é o... Joaquim Rodrigues da Costa, o Juca Rodrigues. O Juca, aquele do Chapeuzinho. Diretor de teatro. Ex-diretor lá da Fundação Cultural, de teatro. Isso. É um intelectual. Exatamente. Exatamente. Mas é um militante, é um quadro muito promissor do PCdoB, uma figura muito séria e conduz bem o partido. E nós estamos em boas mãos. Vocês têm um ministério no governo da Dilma. Antes vocês tinham o Ministério dos Esportes, do Aldo Rebelo. Isso. Né? E trocou. Hoje ele cuida da ciência e tecnologia. Ele é um grande político. Um grande político. Ele é. Eu o conheço. Não tem histórico de corrupção. E ele é um quadro importante do PCdoB. Ele é uma das maiores lideranças, não é? Ele é um grande pensador, ele é um grande pensador da nação, ele é um grande estudioso da nação brasileira. Isso. Pernambucano, né? Ele é alagoano. Já das Alagoano. Alagoano. E como é que fica pessoas assim, com esse verniz especial que tem o ministro, né? Você acabou de falar, é espécie de um filósofo realmente muito preparado. Como é que fica essa pessoa com essa bagagem toda, tendo que estar num governo que claudica interminantemente, está claudicando, anda um pouquinho, chama claudicação intermitente. O governo da Dilma está assim, dá 3 passos para frente, 4 para trás. Como é que vocês ficam ao fazer parte desse governo? Nós ainda acreditamos no projeto de governo que nós ajudamos a construir. Ainda acredita? Nós acreditamos nesse projeto e por isso estamos nele. Nós entendemos que há uma tentativa desesperada de quem perdeu a eleição em 2014 de tentar ganhá-la de qualquer jeito, de tentar inviabilizar o governo, aquilo que se chama oposição a qualquer coisa. Então você tem um Congresso Nacional hoje que usa todas as armas que tem, em sua maioria, comandado por um presidente chamado Eduardo Cunha, que usa todas as armas que tem dentro do Congresso Nacional para atrapalhar o governo. E nós achamos assim, o governo passa por um momento de dificuldade política muito séria, o país passa por uma dificuldade econômica muito séria, e que isso vai mudar. Isso vai mudar e o país vai voltar ao seu caminho, assim como o governo vai voltar ao seu caminho. Eu fico contente de ver uma pessoa como o senhor que acredita na causa. Fico. E eu acredito que quem está nos assistindo também. Temos aqui um otimista. Até porque o país, como eu disse, e se você for analisar economicamente e parado com o discurso histérico, porque as pessoas dizem, o país quebrou. O país não quebrou. O país passa por um momento de dificuldade, por um momento de readequação, que é resultado desde aquela crise de 2008. E essa readequação ela tem tempo e hora, e ela vai acontecer. Tá bom. Ela vai acontecer. Ô, vereador, vamos falar da administração Reni Pereira. 2 anos e meio, está aí, tentando acertar, tentando fazer, como todos os prefeitos fazem, né? Eles são eleitos, se instalam ali no Palácio da Secretariata e começam a trabalhar.
O que faça para mim uma radiografia desses 2 anos e meio do Reni, mas por favor, não vai lá em Marrakech e volta, né? Porque nosso tempo é parco, por favor. O problema do governo Reni, Lucas, é o quê? Eu já disse isso várias vezes na Câmara, ele é falta de objetivo. Ele tem um problema sério de gestão. Se você perguntar qual é a marca do governo Reni, ela não tem. Em 2 anos e meio de governo, você não sabe para que veio o governo. É um governo que apaga incêndio todos os dias e é movido por escândalo todos os dias. Se você for olhar a história do governo Reni desde o primeiro dia, ele é movido por escândalos. Então ele não tem um objetivo, ele não tem uma marca. Você pegar o governo Paulo, ele tem a marca, educação, saúde, é fácil de ser. Não teve escândalos no Paulo? Teve alguns escândalos no final do governo. Bastante? No final do governo. No final do governo e pontuais, assim. Você não tem escândalos... Mas voltando ao Reni. E assim, o que eu estou dizendo... E os escândalos, assim, que não envolviam diretamente a figura do prefeito. Havia problemas secundários envolvendo algumas coisas que aconteceram. Sim. O governo Reni é um governo movido por escândalos desde o início. Então, se o governo tiver uma marca, ele é uma marca de escândalos. Tá bom. E falta 1 ano e meio para ele. O senhor acha, então, que dentro do seu linha de raciocínio ele vai sangrar até o final do governo? Aparentemente é isso que resta. Ele vai tentar fazer ainda essas grandes obras. Se você pegar mesmo essas grandes obras que começaram a ser feitas agora, são projetos ainda do governo anterior, de 2012. Que ficaram parados no governo federal e que ele teve o mérito da sequência. E mesmo esses projetos que é a Felipe Vancher, a José Maria de Brito, a Marginal da 277, que é as grandes obras, que é a única coisa que me parece que o governo vai conseguir concluir, não são projetos do governo dele. Eu quero dar um dado aqui. Posso dar? Pode. Sempre. Eu não faço defesa de ninguém, mas eu vou dar um dado aqui que poucas pessoas sabem, eu vou torná-la pública aqui nesse instante. No governo do Daijó, o Daijó construiu 20 mil metros quadrados de asfalto. 20 mil. O Sames veio na sequência, construiu 80 mil. O Paulo veio depois do Sames, construiu 15 mil. E o Reni, nesses 2 anos e meio, já construiu 340 mil metros quadrados de asfalto. São dados verdadeiros, eu tive acesso às planilhas, mas são coisas que ocorrem, cada um faz de uma maneira. Vereador, como é que o senhor está vendo ali a presidência do jovem Fernando Duso, né? Desculpa, assumiu no lugar do Zé Carlos e está lá e tudo. Ele está indo pela mesmice ou ele está... Por favor, fale. O Duso tem um diferencial que PT, nós o senhor votou nele, votei nele. Votei nele a partir de um compromisso que se fosse uma gestão mais democrática interna. Nós tínhamos um problema sério das relações internas da Câmara, porque a gestão do presidente anterior era uma gestão muito dele. Ele determinava as coisas, ele não o fez... anterior? É, do Zé Carlos. Ele não fez, para você ter uma ideia, durante os 2 anos, nenhuma reunião com os vereadores para decidir os rumos da Câmara. Tá bom. O Duso tinha um centralizador. Centralizador, esse é o termo. O Duso, o acordo que nós fizemos com ele foi que fosse uma gestão onde coubesse todos os vereadores, independente da sua posição política, de seu posicionamento em relação ao governo, ser oposição, ser situação, ou ter qualquer tipo de projeto político que é legítimo que em cada vereador tenha. E o Duso tem cumprido isso. Se você for pegar o noticiário da Câmara, abre espaço para todos os vereadores, inclusive aqueles que não votaram nele. Sabe, há todo um trabalho sendo feito de que todos os vereadores estejam presentes no cotidiano da Câmara o tempo inteiro. Muito bem. Isso é salutar para o Poder Legislativo. Ô, vereador, eu vou dar uma notícia aqui no ar também, uma notícia política, esse programa fala de política. O vereador, o senhor acabou de citá-lo, o Zé Carlos, o presidente da Câmara anterior, ele, nesse final de semana, ontem, ele foi até o cartório eleitoral e lá ele protocolou a sua desfiliação do PROS. Ele era do PROS, né? Sim. Partido Republicano da Ordem Social. Ele foi eleito pelo PMN, né? Mudou para o PROS. E agora ele saiu do PROS, desfiliou-se. Estou dando essa nota em primeira mão para quem nos assiste e vou postá-la no meu blog também. Ele deixou o PROS e voltou às suas origens, ou seja, ao PMN. O senhor sabia disso? Não sabia. Eu estou contando para o senhor. Não vou comentar, eu acho que tá bom, não é só vida política o que achar que deve fazer. Que eu estou dando. E eu sou defensor da tese da fidelidade partidária, você tem que ficar no centro de princípios. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui, para conhecer melhor a sua linha de pensamento. Essa questão que estão conversando, eu sempre falo isso, pergunto a todos que vêm. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Sou contra.
O senhor tem que deixar como está. Claro, não vamos entrar no mérito. O senhor é contra e acabou. Sim, ponto. Porque não tem. O tempo vai. Daqui Tá a bom, pouco tá o bom. rapaz fala. Já entendi. É contra. Sim. Que é contra o PT também, do qual o senhor é aliado. O governo atual é contra. Não, mas não precisa entrar. Mas não se trata de uma questão política. É Tá uma questão de visão de o sociedade. senhor é contra. Isso, pronto. Essa notícia que estão mexendo lá no Congresso, acabando com a reeleição, o advento da reeleição para governadores, prefeito e presidente, o senhor achou bom? Eu acho que esse não é o problema. O problema é que está no financiamento de campanha que o Congresso está fazendo Mas isso é outro assunto, financiamento. Sim, mas esse não é o problema da relação política. Então, para mim, é irrelevante se vai ter reeleição ou se não vai ter. Tá. A reforma política que está sendo enxetada lá, foi para ingleser ou foi de verdade? Foi para ingleser. Tá bom, eu concordo com o senhor também. Aliás, piorou ainda. Parece que a emenda saiu pior do que o soneto. Exatamente. Além de ser para ingleser, foi pior do que estava. Tá bom, também sou propenso a acreditar. Sim. Ô, vereador, os políticos estão a cada dia que passa mais desacreditados. A verdade é essa. A culpa é dos políticos. É? A culpa é dos políticos. E por que vocês não tentam melhorar? Porque, infelizmente, cada político é um político, cada político é dono de sua ação. E boa parte dos políticos acham que a culpa não é deles. Acham que a culpa é do povo. Tem um processo contrário. Eu sou daqueles que acham que a culpa é nossa, de quem faz política. Nós temos que tentar melhorar, nós temos que tentar mudar, nós temos que tentar ouvir mais as pessoas, estar mais propenso a isso. Recentemente tivemos um caso aqui, o próprio ex-presidente da Câmara teve uma condenação criminal, não é? O senhor acompanhou? Sim. Bem informado. Foi condenado, pegou aí 3 anos de reclusão. Não vai para a cadeia, mas vai ter que, se não mudar... em primeira instância ainda, né? Mas se não mudar até lá nos outros tribunais, e fica... Como é que o senhor vê uma condição dessa, um vereador, e por corrupção praticada ali dentro, né, do Legislativo? Te traz algum desconforto ou é assim mesmo que o... Para mim não, o meu mandato eu faço com muita tranquilidade, com muita transparência. Esse é um problema do mandato dele e a justiça está julgando o caso e vai condená-lo, vai inocentá-lo e quando tramitar todos os processos de defesa que ele tem, de todo o processo que ele tem, eu prefiro me posicionar no final do processo. Nós tivemos, até porque deu a perda do cargo. Se ele for vereador na época, e quando transitar, ele perde o cargo, vai ter os direitos suspensos. Se a condenação prosseguir. Nós tivemos um vereador na terrinha que chama-se CEP. É o CEP. Cis Paulo CEP. Um grande sujeito. É presidente do Sindicato dos Eletricidades. Está lá uns 30 anos. Porque aqui é assim, presidente do sindicato não dá baixa. Entra e não sai mais. Já visto o nosso amigo Vitor Assi, né? Vai fazer 30 anos que está lá nos rodoviários. O CEP, quando foi vereador, fez uma coisa grandiosa que até hoje eu me lembro, tanto é que eu vou falar agora. Ele não quis assessores. O senhor lembra, né? Lembro disso. Ele falou, eu não quero assessor. E por que o senhor não faz também? Porque os meus assessores trabalham. Eu acho que a assessoria é uma coisa necessária. Hoje, para você fazer um mandato, do tipo do mandato que eu faço, do tipo do mandato que eu produzo, que é um mandato propositivo de projeto, de fiscalização, de buscar as coisas, eu preciso do trabalho da assessoria. Minha assessoria trabalha, ela está lá na Câmara, ela tem nome, tem sobrenome, não é uma assessoria fictícia, é uma assessoria para trabalhar, para cumprir o papel que deve ser cumprido do assessor. Vereador, esse grande escândalo nacional do Petrolão, a Lava Jato, né? Isso está acontecendo. Cada dia, pessoas importantes presas. Estamos vendo pela primeira vez no país milionários presos. É a primeira vez. Nunca vi isso antes. O senhor acha que isso, num determinado momento, aquela turma que está lá sendo acusados, eles poderão safar-se, saírem ilesos, ou eles têm chances de serem condenados e pagar pelos seus crimes e ter esse dinheiro que foi rapinado de volta? Quando eu digo que eu sou um otimista em relação ao país, eu acredito muito nessas coisas. Eu acho que nós avançamos muito, ao contrário de algumas pessoas que dizem que nós não avançamos, nós avançamos muito. O país só é possível prisões como essa, apurações desses escândalos, graças ao aprimoramento do nosso processo democrático e do nosso processo judiciário. Eu não acredito que hoje as coisas vão ser simplesmente esquecidas, elas vão ser concluídas. Isso, em outras palavras, o senhor entende que o país está se depurando. Exatamente, e é necessário que se faça isso, Chegamos ao final, eu quero agradecer ao senhor por ter vindo, volto a repetir, vejo com bons olhos oposição no município, tem que ter mesmo, senão vira um samba do crioulo doido. O senhor faz a sua parte, faz bem feito, quero cumprimentá-lo e deixo o senhor à vontade para se despedir de quem nos assistiu.
Eu que agradeço, Lucas, agradeço os telespectadores da Foz TV. E dizer que é preciso que as pessoas participem um pouco mais do processo político, acompanhem mais o trabalho do processo político na cidade. Felizmente, nós temos alguns espaços como esse que nos permite vir aqui, nos posicionar e falar um pouco mais para as pessoas. E que bom que esse espaço existe, assim que nós vamos aprimorando a nossa democracia. Obrigado pelo espaço. Foi um prazer recebê-lo. Vamos ficando por aqui. Tenham todos um bom final de semana. Quarta-feira estarei aqui. Uma boa noite.